Olá, bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Louvamos a Deus por mais um dia de vida e porque Ele tem nos sustentado. As guerras são grandes, as afrontas são grandes, o inimigo se levanta, usa pessoas, usa situações, tudo para tentar nos desestabilizar. Mas sabe, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, não precisamos temer, porque mesmo que o inferno inteiro se levante contra nós, nenhum mal poderá nos tocar. Quando você vive uma vida em Cristo, seguindo os mandamentos, guardando a palavra, amando a Deus, quando você coloca a sua vida no controle das mãos de Deus, quando você se esconde na segurança, debaixo da sombra do Altíssimo, nenhum mal pode prevalecer contra nós. Assim como diz a palavra do Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? É tudo o que precisamos saber. Maior é o que habita em nós do que aquilo que habita nesse mundo e nas pessoas que nos perseguem. Tudo o que precisamos fazer é orar e entregar nas mãos do Senhor. Mas todas as provações que passamos, até mesmo as perseguições e as afrontas, em tudo Deus tem um propósito. Nada que a gente passa é por acaso. Você não está passando perseguição, você não está sendo afrontado só porque você é vítima. Ô, coitadinho, a vítima. Porque tem algo que Deus precisa gerar dentro de você. Tem posicionamentos que Deus precisa gerar dentro de você. Tem mudança que Deus precisa construir dentro de você. Nós estamos sempre evoluindo. Sempre. Todo dia, a cada minuto, a cada instante. Nós estamos sempre crescendo e evoluindo. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. O problema é quando a gente não abre o coração para essa evolução, né? Quando a gente abraça o nosso ego e o nosso orgulho e a gente se mantém do jeito que tá. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Oh, meu Deus. Muita ignorância de quem pensa assim. Porque a palavra do Senhor fala que a porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à vida. Nós não vamos levar nenhuma bagagem, ego, orgulho, soberba, ganância, essas bagagens nós não vamos levar. Não vão estar com a gente. Cada vez o caminho é mais apertado, é mais estreito, porque nós estamos passando ali pelo arroxo da salvação. Vamos ter que negar a nós mesmos, os nossos prazeres, nossas vontades, nosso ego, nosso orgulho, negar a nossa própria verdade para fazer e seguir a vontade de Deus. Mas tem muitas pessoas que não se arrependem. Entra ano, sai ano, elas continuam da mesma maneira. Você conhece pessoas assim? Tem pessoas que não abrem o coração para Deus. Tem pessoas que Deus já falou, já usou seus profetas e revelou o que tem para a vida dessas pessoas, qual é o plano que tem para elas, e que o inimigo tem tentado destruí-las, que o Senhor já fechou várias sepulturas e essas pessoas não mudam. Entra ano e sai ano, elas continuam com o mesmo coração, com as mesmas práticas. Assim também era o povo de Israel. Muitos. Aquele povo não passou 40 anos no deserto à toa, não, gente. Era muita desobediência, era muita murmuração, era muita falta de fidelidade ao Senhor. Era um povo que se corrompia constantemente. Deus precisava descer juízo, permitir pragas, permitir serpentes, permitir mortes. Aí o povo ficava com medo, voltava. Oferecia holocaustos, se arrependia,
se consagrava, melhorava um tempo, depois voltava tudo de novo. O arrependimento, ele não era genuíno. Por isso, o povo ficou 40 anos no deserto. E só os novos da outra geração é que puderam conquistar a terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Porque o restante ninguém conquistou. Você consegue perceber a responsabilidade disso que eu estou falando? Muitas pessoas ali rodearam 40 anos no deserto, mas não alcançaram o cumprimento da promessa. E não foi porque Deus não foi fiel, porque Deus não foi bom. Foi porque elas não mudaram. Seus corações não se quebrantaram, elas não se arrependeram dos seus maus caminhos. A gente consegue perceber isso também aqui em 1 Samuel capítulo 6. Eu ministrei sobre isso há poucos dias atrás. Se você é um ouvinte frequente do Orando a Palavra, você vai saber do que eu estou falando. Eu ministrei aqui sobre quando a Arca da Aliança foi levada. Foi tomada pelos filisteus no meio de uma batalha contra o povo de Israel. E o povo se sentiu desesperado, porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Por um tempo ela foi levada e ficou na terra do inimigo. E o povo de Israel se desesperou. Não entenderam por que Deus permitiu isso na nossa vida, por que Deus permitiu grande morte. Morreu mais de 30 mil homens. E eles não entendiam, perguntavam aos anciãos, os sacerdotes, o que aconteceu, por que Deus permitiu. Mas Deus estava revelando o que estava acontecendo no tabernáculo dele. Tanto Eli quanto os seus filhos estavam em pecado, em iniquidade, tanto que eles morreram. Tanto o pai quanto os seus filhos. Eli passava a mão na cabeça dos filhos e valorizava mais os filhos do que a Deus. E eles pagaram um alto preço. Deus precisou retirar a presença dele por um tempo do povo de Israel, porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Quando ela ia na frente, o exército atrás, ela garantia a vitória. Mas uma coisa que eles não entendiam, que a Arca da Aliança também representava conserto. A Arca da Aliança é o conserto de Deus sobre a terra. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. E voltando a esse texto, o Senhor me trouxe a memória quando o inimigo, eles acharam que poderiam subestimar o poder de Deus, acharam que poderiam tocar na Arca da Aliança, e a terra do inimigo ela foi assolada com muitas pragas, muitas mortes, até que eles chegaram à decisão de devolver a Arca da Aliança. Eles colocaram ela numa carroça e mandaram as vacas seguir adiante, O texto fala que as vacas não se desviaram, elas seguiram o caminho certinho pelo qual elas precisavam chegar, porque Deus estava guiando elas. E lá estavam algumas ofertas dos filisteus, tentando ali meio que apaziguar a situação e tentando pedir desculpas para o Deus de Israel pelo que eles fizeram. Só que o texto fala também que quando a Arca da Aliança estava seguindo ali por Bet-Semes, aqueles homens que estavam ali no campo, eles avistaram aqueles israelitas, avistaram a Arca da Aliança vindo de longe, eles se alegraram profundamente. Eu acredito que, olha só, a Arca da Aliança tinha sido roubada, era como se a presença de Deus não estivesse mais com o povo de Israel. É como se Deus havia abandonado o povo de Israel. Sem a Arca da Aliança, na mente deles, eles não poderiam vencer. Deus não estava mais com eles. O segredo da vitória deles havia sido roubado. E quando eles avistam de longe, vindo a Arca da Aliança, eles se alegraram, eu acredito que choraram e falaram: glória, está voltando a presença do Senhor, o Deus de Israel está voltando a ser conosco. Mas mesmo diante de tudo que eles passaram, do tempo que ficaram sem a Arca da Aliança, das mortes e da derrota que eles tiveram naquela batalha, eles ainda pecaram de novo. Alguns homens de Bet-Semes abriram a arca e olharam dentro dela, tocaram na arca e eles foram mortos, porque a Arca da Aliança era algo tão santo, tão sagrado que não poderia ser tocado por qualquer um.
Mesmo tendo ficado um tempo sem a presença de Deus, não foi o suficiente para eles aprenderem. Muitos têm passado por esse vale de provação, onde a presença de Deus foi retirada. Estão se sentindo sozinhos, estão se sentindo abandonados, estão se sentindo vazios. Deus permitiu, Deus permite. Muitas vezes Deus permite um abatimento no homem. O mesmo Deus que abate é o mesmo Deus que levanta. Ele permite às vezes a gente sentir um abatimento, uma solidão, a gente não sentir a presença dele para tentar nos fazer enxergar o que estamos fazendo de errado e o quanto precisamos nos consertar. Mas mesmo Deus tendo feito isso, não bastou para aquele povo. Eles continuaram errando e pagaram o alto preço novamente. É forte. Aleluia. Mas o texto também fala que mais na frente a Arca da Aliança foi levada até Kiriat Jearim e lá ela ficou muitos dias, durante 20 anos. E Deus é tão misericordioso que durante esse tempo, o texto fala que toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor e o Senhor perdoou o povo de Israel. O povo chorava, oferecia sacrifícios para tentar se redimir do que fizeram e Deus teve misericórdia do povo. Falou então Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai de dentro de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os asterotes e serviram ao Senhor. E mais na frente teve uma nova batalha, e Israel venceu os filisteus. O povo se arrependeu, se colocou diante do Senhor. A Arca da Aliança esteve com eles novamente e os abençoou novamente nas batalhas que vieram a seguir. Amados, o céu se alegra quando um pecador se arrepende. O céu se alegra quando há transformação, quando há mudança de vida e de comportamento. Essa semana eu passei por uma situação que me fez muito mal e me deixou muito triste. E eu estava muito magoada, muito ferida. E ao deitar, o Senhor falou ao meu coração: filha, você não pode dormir assim. Porque se você não conseguir liberar o perdão, eu não posso te perdoar também. Naquele momento me trouxe um desespero muito grande na alma de imaginar como seria a minha vida sem o perdão de Deus. Como seria a minha vida sem a graça, sem a misericórdia de Deus. Então eu me acalmei, no dia seguinte eu perdoei, conversei, passou. Por que eu estou te contando isso? Porque a gente não ganha nada com o coração orgulhoso. A gente não ganha nada achando que estamos certos e eu tô certo e eu vou ficar aqui na minha e a pessoa que se vire para lá. Não, amados. O céu se alegra quando a gente se arrepende. Porque nós não somos só vítimas, nós também somos réus. Nós somos réus em muitas situações. Nós somos culpados. O povo de Israel ainda não tinha entendido na profundidade que enquanto eles continuassem desobedecendo a Deus, praticando más obras, adorando a outros deuses, falhando na fidelidade com Deus, eles iam continuar perdendo. E olha que Deus era tão misericordioso que toda vez que o povo se arrependia, Deus se compadecia e abençoava o povo novamente. Porque a vontade de Deus é que ninguém se perca. É como aquela palavra que fala das ovelhas, das 99. Ele larga as 99 e vai buscar aquela que está perdida. Ei, o Senhor Jesus, Ele quer o nosso arrependimento. Ele quer e deseja a nossa salvação. Mas Ele também muitas vezes precisa permitir a gente passar por algumas situações
para que a gente possa aprender com os nossos erros. E eu não estou falando isso de pessoas que se desviam só da presença de Deus, não. Porque quando a gente prega essa palavra, talvez dá o entendimento que é só para quem se desvia, né? Não. Eu estou falando para erros diários que nós cometemos todos os dias, que entristecem o Espírito Santo de Deus, que atrapalham as nossas bênçãos e nos impedem de avançar, de crescer, de evoluir. Então, no dia de hoje, ore a respeito disso. Hoje é dia de aquebrantamento, gente. Hoje é dia de chorar aos pés da cruz, pedir perdão ao Senhor, fechar as brechas, consagrar a nossa vida, alinhar as nossas veredas e mudar, fazer a diferença. Tem dias que nós recebemos palavras de bênção, de fé, de renovo, de vitória, mas tem dias que Deus vai nos dar uma palavra direcionada de arrependimento. Porque tem dias que nós precisamos olhar no espelho e examinar nós mesmos, o nosso coração, as nossas intenções e ver se verdadeiramente estamos fazendo o que é certo, o que agrada a Deus. Avaliar porque as coisas muitas vezes não estão dando certo e o que nós não estamos vendo. Reflita hoje sobre isso. Ore a respeito disso. Deus vai falar com você. Que Deus abençoe sua vida. Um ótimo dia, um dia de esclarecimento. Um dia onde você possa buscar a presença do Senhor e se derramar aos pés da cruz. Amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos de volta com Orando a Palavra de todos os dias. Fique na paz. E não se esqueça também de assistir a mentoria Sabedoria do Lar. Está uma bênção. Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Deus te abençoe e fique na paz.